Terceiro, língua padrão e língua não padrão. Considerando os estudos sobre influências diatópicas e diastráticas, variedades sincrônicas e diacrônicas, o que se deve entender, então, por português padrão? No passado, à medida que, para estabelecer a que o uso da língua elevar à condição de culto, era puramente ideológica e, em parte, ainda o é, até hoje. Todavia, no Brasil, adotou-se o método histórico-literário, ou seja, a língua não é o que é, mas o que foi. Para Prete 2003, página 31, o dialeto culto e, no entanto, eleito pela própria comunidade como de maior prestígio, refletindo um índice de cultura e que todos pretendem chegar, de certa forma, aprender a língua significa aprender o dialeto culto. Por fim, Prete 2013, página 31, endossa a nossa forma de pensar sobre a língua culta quando afirma que o dialeto culto é quase sempre usado pela literatura e por outras espécies de linguagem escrita, exceto as cartas familiares, a literatura dita popular, o cordel, por exemplo, os diálogos mais realistas dos romances, os versos das músicas populares, etc., em que predominam, em geral, o dialeto social popular. As formas registradas pelos autores clássicos, tanto de Portugal quanto do Brasil, são os que se entende por português padrão PP. Tudo que foge à medida de Machado de Assis ou de Eça de Queiroz, por exemplo, é tido como português não padrão, PNP. Uma decisão, no mínimo, preconceituosa e discriminatória. A língua é, sobremaneira, o maior de todos os elementos de interação entre os indivíduos de uma mesma coletividade. É por ela que cada um, individualmente ou em sociedade, manifesta e registra seu conhecimento, suas descobertas e suas riquezas culturais. Não se pode falar no único padrão linguístico, dadas as dimensões regionais e socioculturais por onde, no Brasil, permeiam os elementos linguísticos forjados na dialética dos grupos, quer sejam dominante, quer seja dominado. A Constituição Federal, em seu artigo 3º, registra que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. E nela não está escrito que apenas o dialeto padrão é o idioma oficial. Daí, presume-se que todos os dialetos, do mais culto ao mais popular, constituem o idioma nacional do povo brasileiro. Com base no texto constitucional, somente não se pode falar em português padrão, mas em padrões do português. Todos são iguais perante a lei, povo e língua, independente do prestígio que os torna iguais ou diferentes. Até porque, em se tratando de justiça social, deve-se, pois, tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, com o fino propósito de dar cumprimento ao princípio da isonomia, não só como princípio de direito, mas também como princípio linguístico. Estabelecer um dialeto como padrão é discriminar as outras formas de expressão de um povo. Em suma, estigmatizar a forma de falar de uma comunidade linguística é estigmatizar a própria comunidade na mais ampla acepção da palavra.
4. Instrumentos de registro e controle da língua. Além do artigo 13 da Constituição Federal, há outros instrumentos que registram e controlam o funcionamento da língua portuguesa. No Brasil, temos os Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Portuguesa, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, VOLP, e a Nomenclatura Gramatical Brasileira, NGB. Estes dois últimos, controlados e atualizados pela Academia Brasileira de Letras. O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, VOLP, é um documento da Academia Brasileira de Letras, no qual são registradas as palavras da língua portuguesa com indicações a respeito das formas de escrevê-las, pronunciá-las, além de outras informações não menos importantes. A Nomenclatura Gramatical Brasileira, NGB, também é um documento de registro das formas de uso e de ensino da língua portuguesa. Apesar de haver este documento, o uso e o ensino de língua tem se tornado cada vez mais livre para acompanhar a evolução linguística imposta pelos avanços tecnológicos, culturais e sociais. Assim como o VOLP e a NGB, a gramática, livro que trata da norma da língua, sempre funcionou como um importante documento de registro e de discussão da língua portuguesa oral e escrita. Salienta-se que a palavra gramática nem sempre teve compreensão única entre os estudiosos de língua. Pode, portanto, ter mais de uma acepção. Segundo Carvalho, 2001, página 27, a palavra gramática tem dois sentidos. Ou é o conjunto de regras intuitivas interiorizadas pelo falante, as quais lhe permitem entender, dizer e reconhecer como de sua língua frases que nunca ouviu antes, ou é o livro que apresenta essas regras para que o falante tome consciência delas. Mais moderadamente, com o advento e ascensão da linguística, ciência da linguagem, as gramáticas normativas deixaram de ocupar o primeiro lugar no topo das discussões linguísticas para dar espaço a outras importantes obras de registro, debate, reflexão e crítica a respeito da língua de seus substratos. Considerações finais. Nesta primeira aula, apresentamos um recorte importante para o falante que deseja entender como a língua portuguesa funciona. A língua não é uniforme. Cada indivíduo tem a sua própria gramática internalizada. Como se pode ver, a língua é um elemento vivo que evolui juntamente com a sociedade e a cultura. Não há o que se falar em certo ou errado em se tratando de língua. Todas as formas e dialetos, quer sejam os mais cultos, quer sejam os mais populares, têm o seu valor comunicacional e devem ser respeitados igualmente. Na próxima aula, trataremos da teoria da comunicação, procurando enfocar alguns pontos de convergência entre a estrutura da língua e as novas tecnologias que revolucionaram a forma de comunicação no planeta. Estas são as referências. Carvalho, José Augusto. Gramática Superior da Língua Portuguesa. Segunda edição, Brasília. Editora Thesauros, 2011. Prete, Dino. Sociolinguística, os níveis da fala.
nona edição, São Paulo, editora EDUSP, 2003. Soci Fernand, D. Curso de Linguística Geral, 30ª edição, São Paulo, editora Cultrix, 2008.